Instituto Professor Calazans, IPK, gerenciando ou criando crises? Esse é o assunto de hoje, ele é muito importante. Nós temos trabalhado com esse assunto e a gente vê que muitas vezes diretores, gerentes, demais profissionais, eles, na realidade, começam a gerenciar a crise diante de uma crise que eles mesmos criaram. E aí nós vamos conversar hoje sobre essa diferença. Como é gerenciar a crise dentro de determinados aspectos, eliminando responsabilidade. Muitas vezes as pessoas nos procuram no afã, no objetivo de evitar uma crise, e a gente vê que essa crise poderia ter sido evitada, seja acidente, catástrofe ou qualquer outro tipo de crise. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK, estamos aqui no SampaCast, Teia, Lapa, Vila Romana, capital paulista, com apoio técnico da Thaís. E a pergunta é, gerenciando crise ou criando crise? São situações diferentes, mas muito importantes. Só lembrando que esse assunto é bem delicado, existem métodos bem complexos para gerenciar a crise, com índice, logaritmos. Nós não vamos caminhar nesse sentido, nós vamos levar do modo bem prático, como é que se gerencia a crise, eu poderia até chamar aqui princípios e fundamentos do gerenciamento de crise. Então, gerenciando crise, ou gerenciamento de crise, é um dos nossos cursos do Instituto Professor Calazans. Lembrando também que dentro do gerenciamento de crise, nós aplicamos a comunicação. E eu acredito que a comunicação é muito importante como gerenciar a crise. Já estivemos, por exemplo, gerenciando crise em que uma unidade militar foi invadida por meliantes, tendo ali tiroteios e até mesmo outros procedimentos. Como é que você, no calor das emoções, se é que eu posso falar calor das emoções, deveria evitar esse termo, porque não se gerencia a crise com emoção, gerencia a crise com razão. Mas no calor das emoções, o que é que nós vamos fazer, como é que nós vamos nos comportar para que a gente possa aí, agir com razão, eliminando, não, mas controlando as emoções para que tenhamos aí o melhor desfecho. Enquanto isso, eu vou gerenciando essa minha tosse aqui para que a gente possa não comprometer o nosso podcast. Olha o exemplo que eu vou dar, que é muito interessante, e o brasileiro, ele é expert, né, em não gerenciar a crise. Ele cria a crise, ele não percebe. Ele cria a crise e depois quer gerenciar. É um exemplo muito simples, tá? Mas ele tem um certo sentido. Vamos supor que você mora em um apartamento, no 10º andar, uma sacada, e você coloca ali um grande vaso ali no parapeito da sacada. Né? E esse prédio fica bem assim, às margens ali de uma avenida importante. Aí eu faço a seguinte pergunta. Qual a possibilidade desse vaso cair e atingir um pedestre que passa ali na avenida? É muito grande. Então, você colocou o vaso e ali nós temos um possível acidente. E aí começa-se a gerenciar a crise. Aí você começa a gerenciar a crise. Então, você começa ali a fazer documentos, manual de procedimento, essas coisas que o brasileiro gosta muito. Então, sacada não pode entrar nenhuma criança. Ou na sacada só pode entrar uma criança acompanhada de adulto. Mesmo assim, adulto evita se aproximar do vaso. Adulto fica a 2 metros do vaso. Lá embaixo, para evitar um possível desastre, uma catástrofe, um acidente, nós vamos avisar os pedestres que há perigo de vaso cair na cabeça.
E assim, de uma forma bem simples, a gente explica isso. Lembrando que eu sou profissional da aviação. Na aviação é muito comum as pessoas criarem um risco e dar um jeito ali de gerenciar o risco. Ora, é só eliminar a crise, é só eliminar o risco. Tira o vaso. Se tirar o vaso, acabou. Então, o vaso, quando foi inserido, foi criado ali uma possibilidade de um acidente, a possibilidade de uma catástrofe, a possibilidade de um homicídio e assim por diante. Repito, de uma forma bem simplória, isto se aplica a casos mais complexos. Aquele manual que você está confeccionando, aquele procedimento, aquele treinamento para as equipes, na realidade, ele é um gerenciamento de crise ou você criou uma crise para que ela seja gerenciada? Repito que é um exemplo simples, mas em situações mais complexas, nós vemos este mesmo caminho sendo perseguido. Eu tive um carro, né, que era movido a gás, e depois da instalação do gás, do kit gás, o mecânico lá, a oficina mecânica, o gerente me chamou e tinha um dispositivo que ele falou, essa aqui é a alma do kit gás. Muito cuidado, e me deu ali instruções, muito cuidado, que se você danificar isso aqui, o gás para de funcionar, e mostrou todas as consequências de uma inoperância daquele dispositivo. Mas ele me deu uma instrução, ele falou, muito interessante, ele falou, esse dispositivo, em hipótese alguma, pode ser molhado, em hipótese alguma. Então ele me deu instrução para colocar plástico quando for lavar e assim por diante. Só que esse dispositivo que ele colocou ali no carro ficava entre o recipiente, ali, o reservatório de água do radiador e o reservatório de água do para-brisa. Exatamente no meio, numa distância muito, muito pequena. Ele falou, quando você colocar água no radiador ou no reservatório para-brisa, muito cuidado, que se você molhar... Ou seja, ele estava dando ali para mim como eu gerenciar uma possível crise. Aí eu fiz a pergunta para ele, o mecânico, esse dispositivo que é a alma do negócio, que não pode ser molhado, que isso, que aquilo que você estava falando, na verdade ele criou um procedimento para mim. Ele poderia ter sido instalado do lado oposto? Ele olhou para mim e falou, podia. Então, falei, tá bom, muito obrigado. Ou seja, ele criou uma crise e queria que eu gerenciasse a crise. Nesse caso, ele poderia muito bem ter evitado essa crise. É só ter, e era possível, segundo ele falou, era só ter instalado esse dispositivo do outro lado. Então criou-se uma crise e aí passa-se a gerenciar uma crise que poderia ter sido evitada. Em 2016 ocorreu um acidente na Colômbia com uma equipe de brasileiros de um time de futebol, onde morreram ali várias pessoas, em que uma empresa aérea utilizou o avião. Na realidade, utilizava esse avião já por 3 anos dessa maneira. Tá? E o avião saiu da Bolívia para a Colômbia e saía com uma quantidade de combustível inferior à mínima estabelecida para realizar o voo. E em um desses voos, a aeronave precisou fazer uma espera, orientada pelo controlador do tráfego aéreo da Colômbia, e não tinha combustível para isso. Então, que interessante, a aeronave estava indo para pouso, próximo ao pouso, foi orientada a se desviar, para fazer uma espera para que o controle atendesse uma outra situação de tráfego aéreo. E o piloto sabia que não tinha combustível para fazer essa espera. Mesmo assim, ele foi para o outro ponto e quando o combustível estava acabando ou tinha acabado, ele grita emergência. Daí, quando ele grita emergência, na realidade ele já estava em situação de queda, de acidente e veio se acidentar. A pergunta é, quando ele foi orientado pelo controlador do tráfego aéreo a fazer uma espera, ele tinha que gritar e declarar emergência. Ali era o ponto final para que ele controlasse, gerenciasse uma crise.
Ele não poderia ter ido, ele sabia disso, que não tinha combustível para fazer espera, não tinha nem um minuto de espera. Quando ele declara emergência, na realidade, ele não estava mais em emergência, ele estava em situação de acidente. Então a pergunta é, o controlador de tráfego aéreo não sabia dessa deficiência, dessa falta de combustível. Quando ele decola com combustível inferior ao mínimo estabelecido, ele criou uma crise que ele não teria como gerenciar depois. Esse tipo de crise era impossível que ele viesse a gerenciar. O que ele poderia, para minimizar, quando foi instruído a realizar o procedimento de espera, não ter aceitado, ou até mesmo, naquele momento, ter declarado. Se ele tivesse feito um pouso técnico anteriormente e abastecido a aeronave ou saído com mais combustível, ele poderia ter gerenciado essa crise que ele criou. Então, vamos lá. Ele entrou em uma situação de emergência. O controlador de tráfego aéreo pode e deve tratá-lo como emergência, mas nós precisamos entender que em uma concepção jurídica é uma situação em que ele assumiu o risco, ou seja, ele agiu ali diante da concepção jurídica, é possível que se enquadre em dolo eventual. Então ele partiu para uma situação em que uma emergência, uma crise já tinha sido criada e essa situação que ficaria muito difícil dele gerenciar, minimizar ou eliminar. Tá? E aí a gente vê muito essa expressão. Eu me lembro de um técnico, um engenheiro técnico de uma determinada empresa. Ele fez um procedimento como engenheiro e o seu chefe, que não era engenheiro, pediu para que ele fizesse um procedimento, um projeto, na realidade, que era irregular. Determinado projeto feria as normas daquela situação. E ele apresentou para o chefe, falou, olha, esse projeto ele tem que ser mudado ou eliminado, porque ele fere as normas técnicas de segurança. E o chefe diretor falou assim, não, eu assumo. Eu assumo o risco e o projeto, por incrível que pareça, contrariando normas de segurança, foi efetivado. Então não tem como assumir o risco. Tá? Existe uma diferença em assumir risco e eliminar risco. Então o vaso tinha que ser tirado, a aeronave tinha que ser melhor abastecida, ou feito um pouso técnico, e aquele projeto tinha que ser alterado. Então não existe assumir o risco no mundo corporativo, em aspecto de segurança do trabalho. Quando uma pessoa fala que está assumindo um risco, ela tem uma ignorância em relação aos aspectos jurídicos. E o erro e violação. Então, existem duas coisas diferentes. É possível que um piloto tenha errado um procedimento, tá? Isso vai ser tratado de uma determinada maneira. É possível que um engenheiro tenha errado um cálculo. Isso é possível, mas o problema é quando ele viola, sabendo que determinado cálculo contraria normas técnicas, aí nós não podemos mais imputar erro, e sim violação. E a violação, ela tem, em termos de aspecto jurídico, uma compensação mais grave. Então, muito cuidado, o piloto errou no cálculo. Tudo bem, ele errou no cálculo, isso vai ter uma consequência jurídica, uma responsabilidade diferente. Ele errou, fez um cálculo errôneo. Culpa? Não, ele sabia que o combustível era inferior e mesmo assim prosseguiu. Ele completou, uma vez eu vi um piloto fazendo uma programação de um voo de 6 horas, o voo teria um tempo de voo de 6 horas. E ele colocou 4 horas e meia de combustível. Não dá para entender isso. Quando você coloca 4 horas e meia de combustível para um voo de 6 horas, você está violando regras. Tá? E aí, como eu já disse, a responsabilidade jurídica, um erro pode ser enquadrado em culpa e a violação em dolo, em termos de responsabilidade civil e até mesmo penal, a majoração da pena é muito, muito diferente. Um erro, uma culpa pode, em termos penais, equivaler a 4 anos de prisão e assim por diante, e violação a 20, 30 anos, dependendo de muitos fatores. Aí a gente lembra da Boate Kiss, ocorreu, salvo engano, em 2013, em Santa Maria, né? Então, onde um grupo de jovens
foi participar de um baile, um evento à noite, um sábado, e ali tivemos 28 incoerências, no mínimo 28 incoerências. Então a boate cabia ali 300 pessoas, 400, 500 pessoas. Tinha muito mais pessoas que o ambiente podia suportar. Não tinha entrada de saída. A porta de saída tinha que ser no sentido oposto à porta de entrada. Não tinha procedimento de emergência, o extintor estava ali inoperante. Fogos de artifício foram ativados em lugar fechado. Fogos de artifício não pode ser ativado em lugar fechado. O revestimento da boate não era impermeável, resistente ao fogo. Então nós não vamos comentar, mas foram 28. E aí nós perguntamos. Não havia como, 242 pessoas foram mortas. Ali não tinha, depois que houve o incêndio, não tinha como gerenciar, porque o risco ele foi criado. Inclusive era impossível de você evacuar em torno de 1.000 pessoas num tempo muito pequeno, diante daquelas 28 incoerências, 28 irregularidades, tá? 28 não conformidades. Então, nesse caso, inclusive no processo judicial, que é muito interessante, houve ali uma discussão se foi erro, se foi culpa, se foi dolo, e a princípio nós estamos em estou gravando aqui em 2024, ainda os responsáveis não foram julgados, mas houve um processo inicial a título de culpa e depois foi transformado a título de dolo, no sentido de que for a júri popular, no sentido que eles, agindo daquela maneira, assumiram o risco da produção do resultado, morte de 242 pessoas, e não tinha como gerenciar aquilo. Tá? Então, eles deveriam ter fechado, eliminado o risco. Como eliminar esse risco? Fecha a boate até que as pendências sejam resolvidas. Resolveram todas as pendências? Foram resolvidas? Foram. Então vamos ativar. Então, neste caso, não se fala em catástrofe, não se fala em acidente. Lembrando que acidente, dentro do aspecto jurídico, acidente é aquilo que é inevitável e imprevisível. Se a ocorrência era previsível e podia ser evitada, não se fala em acidente, fala-se em responsabilidade, fala-se em assunção dos riscos. Isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa fala, o avião se acidentou. Não, acidentou, não colocou combustível. Era evitar. Ou o avião se acidentou, não, as condições meteorológicas eram adversas, era só não voar nas condições que era possível diante das cartas meteorológicas que foram previamente divulgadas. Então, muito cuidado. Era previsível? Era evitável? Então, não há de se falar em acidente. Acidente é quando é inevitável e imprevisível. Às vezes é possível que essas circunstâncias estejam, tá? E executivos presos. Esse aqui foi um diretor de uma empresa, me ligou, pois um determinado veículo sofreu acidentes matando algumas pessoas e havia ali um erro de projeto. E descobriu-se que aquele erro de projeto, uma parte do carro, poderia ter sido evitado. Houve um erro de projeto e o diretor lá assumiu o risco e falou, não, pode produzir que eu assumo, ele usou essa expressão, e houve morte e ele foi indiciado por homicídio, por ter dado vazão àquela situação. Né? Então, a conduta, ela pode ser uma conduta, resumindo aqui, né, imperícia, negligência e imprudência. Então, você é diretor, é gerente, os funcionários ou você tem perícia, sabe operar aquele equipamento, ele foi treinado. Eu vi um acidente uma vez de uma aeronave que o controlador não conseguiu se comunicar com uma aeronave estrangeira porque o controlador do tráfego aéreo não sabia falar inglês. Ora, exige-se, entende-se que um controlador trabalhando no aeroporto internacional fale inglês. E se ele não fala inglês, não está preparado, não tem conhecimento suficiente, imperícia. Foi treinado, não foi treinado. Negligência é quando você deixa de fazer aquilo que você deve fazer. O carro sofreu um acidente porque o pneu estava careca, a aeronave sofreu um acidente porque não tinha manutenção corretiva ou preventiva
atualizadas. Então, o que você deixou de fazer que provocou o acidente? Isso necessariamente não é um acidente. Olha, se o carro está com os pneus estourados, pneus carecas, se o avião está com algum dispositivo inoperante e é um dispositivo exigido para o voo, isso é negligência. E a imprudência é quando você opera de forma afoita, né? Rápida, afoita, sem o devido cuidado. Não há de se falar em acidente no sentido de isentar de responsabilidade. Eu não tenho como gerenciar uma crise, proteger, defender judicialmente uma pessoa que os pneus estavam carecas, né, ou defender um avião, um piloto, uma empresa em que o dispositivo da aeronave estava inoperante. Não há de se falar em crise, não tem como gerenciar. Isso não é crise, isso é uma crise que foi criada quando ela poderia ter sido evitada, tá bom? E dependendo da situação, você pode sair da esfera do dolo, como eu falei no caso da Boate Kiss, para o dolo direto ou dolo eventual. O eventual, eu não quis o acidente. É interessante que em uma das argumentações, no caso da Boate Kiss, na defesa dos acusados, foi esta frase: eles não queriam matar 242 pessoas. Também concordo. O piloto também não quis matar, mas o piloto que voa com menos combustível, ele está assumindo o risco. A Boate Kiss, que é colocada naquela situação, eu acredito que eles não quiseram matar as 242 pessoas, mas agiram de tal maneira que assumiram o risco da produção do resultado, o que nós chamamos de dolo eventual. Ok, pessoal? E assim nós estamos terminando. É apenas uma pincelada do nosso assunto mais amplo de gerenciamento de crise. E esse é um podcast bem rápido e simplório, simples, mas bem efetivo para conscientizar nós profissionais em qualquer área sobre gerenciamento de crise. No nosso site, Professor Calazans, você ali tem vários cursos, dentre eles, gerenciamento de crise. Para mais informações, nosso e-mail e também o nosso telefone, que é Zap. Lembrando que no canal do YouTube nós temos vários casos sobre incidentes, acidentes, catástrofe, gerenciamento de crise e também responsabilidade jurídica. Você pode se inscrever no Professor Calazans e ativar o sininho, pois todas as vezes que nós inserimos um vídeo novo, você vai ter acesso. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o Professor Calazans. Para mim, Professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.